Olá pessoal, estamos começando mais uma videoaula, né? Essa aula, o tema é migrações externas ou migrações internacionais, como queira, os dois termos estão corretos, tá? Os dois termos são utilizados aí para falar sobre esse assunto, sobre essa questão. Bom, a migração é um assunto sempre muito pautado, é um assunto sempre muito comentado, né? Já em algumas épocas ela é mais comentada, em outras épocas ela é menos comentada, mas a gente tem que lembrar o seguinte: de forma geral, os seres humanos sempre migraram, desde nossa origem ali no continente africano até a atualidade. Uma das coisas que nós mais fazemos é migrar, né? Nós povoamos o planeta Terra justamente porque migramos, né? Foi por esse motivo que o planeta Terra foi todo ocupado, né? A gente ocupou aí os continentes de forma geral, justamente por conta da migração. E aí nós criamos os povos e as suas culturas, as suas chamadas etnias, tá? Então o que é migração? Migração é o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro. Toda vez que você falar de migração, são pessoas que estão se deslocando de um lugar para o outro. E vale a pena a gente ressaltar, se tem sempre dois tipos de migração. A migração externa, que é quando você está falando de sair para outros lugares do mundo, sair para outros países do seu lugar de origem, e as migrações internas, que é quando você migra dentro do seu próprio país. Então lembre-se, são dois tipos de migração: a externa, que é o que nós estamos enfatizando nessa aula, e a migração interna, que é aquela que a gente faz dentro do próprio país, quando a gente se desloca dentro do próprio país. Isso também é um movimento migratório. Tudo bem, gente? Bom, sempre quando você está falando de imigração, você tem que lembrar o seguinte: quem está migrando, tá certo? Ele é sempre duas coisas ao mesmo tempo. Ele é um emigrante, porque ele saiu, e ele é um imigrante, porque ele entrou. Então, quando eu saio, eu sou um E. Quando eu chego, eu sou um I. Então, eu sou emigrante e imigrante ao mesmo tempo. Quando migro, tenho as duas características. Eu saí. I, né? Eu cheguei num determinado país. Então não se esqueça dessa diferença, né? Tá certo? Então quando você pega, por exemplo, o Brasil é um país que recebeu uma grande quantidade de imigrantes, tá certo? Tá? Bom, a gente tá falando do Brasil, mas vale ressaltar que dois países tiveram grande entrada de imigrantes, tá certo? Um foi os Estados Unidos e o outro foi o Brasil, né? Lembrando que o Brasil tem três grandes troncos que formam a população brasileira. Nós temos o índio, que já estava aqui, que é o originário do país. Nós temos os imigrantes que chegaram aqui no Brasil, dos mais diferentes lugares do mundo. O Brasil é um dos países que mais recebeu gente de vários lugares do planeta Terra, tá certo? Lógico, a nossa base de colonização é uma base de colonização portuguesa, mas nós recebemos gente do mundo inteiro, tanto que a gente fala da imigração italiana, da imigração espanhola, tá certo? E de outras tantas, né? O último grande movimento migratório que nós tivemos no Brasil foram os japoneses, tá certo? Mas a gente também tem os negros, que compõem o terceiro tronco que forma a população brasileira. Lembrando que os negros não são considerados imigrantes, porque imigrante é todo aquele que vem de livre e espontânea vontade. Então todo mundo que vem de livre e espontânea vontade é tido como imigrante. Não é o caso dos negros, que os negros foram trazidos como escravos, então não conta, né? Eles vieram para o Brasil, mas não como imigrantes. Imigração é quando você vem de livre e espontânea vontade. Então quando você olha o Brasil tem três grandes troncos, tá? O tronco indígena, o tronco do imigrante de vários lugares do mundo e os negros que foram trazidos como escravos. Isso em conjunto dá origem ao povo brasileiro. Nos Estados Unidos há uma situação muito parecida, muito semelhante. Você tem os indígenas que habitavam o território americano, você tem os imigrantes, só que lá a base é inglesa, né? Aqui no Brasil a base é portuguesa, lá nos Estados Unidos a base é inglesa, tá? Você tem uma base inglesa, gente de outros lugares do mundo que também foram para os Estados Unidos, como é o caso dos italianos e o caso dos irlandeses, tá certo? E você também tem os negros que foram levados para os Estados Unidos para trabalhar como escravos, que foram trabalhar ali no sul dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm uma característica muito parecida com a do Brasil. Os dois são muito parecidos, são países que tiveram uma grande entrada de imigrantes na formação de sua população nativa, de sua população local. Tudo bem? Bom, vamos falar de números agora, só para a gente ter uma noção, e vamos pautar um momento para a gente ter uma ideia.
Tá? Segundo a ONU, segundo a Organização das Nações Unidas, 150 milhões de pessoas viviam fora do seu país de origem no final do século XX, começo do século XXI. Se a gente fosse pensar esse momento o mundo estava chegando ali em torno de 6 bilhões de pessoas. Se você for fazer uma conta redonda, 6 bilhões de pessoas para 150 milhões, 6 bi para 150 milhões, esse número é até um número pequeno para esse momento, né? Um número baixo. Então, às vezes a gente tem uma ideia de um número estratosférico, mas não é um número estratosférico. É que às vezes os próprios países não têm condições de receber essas levas de imigrantes tão grandes, tá certo? Bom, estima-se que desse total, 30 milhões sejam ilegais. Também um número baixo, se você for pensar, né? E aí o ponto mais importante dessa aula, por que as pessoas migram? Bom, as pessoas migram por vários motivos. Elas migram por questão de guerra, elas migram por questão de desemprego, então o país está em guerra, não tem mais condição de viver ali, como é o caso da Síria, que, né, teve uma grande guerra civil e aí não há mais condição de ficar ali, então as pessoas vão embora. Tem o caso do desemprego, né? Ou seja, eu não tenho emprego, portanto vou buscar um outro lugar. Perseguição política, questão étnica, questão religiosa, enfim, nós temos vários motivos que levam as pessoas a deixarem os seus países de origem. Eu quero deixar claro pelo número que vocês estão vendo que, primeiro, não é um número alto e, segundo, não é de gosto das pessoas deixarem os seus países. É lógico, a gente vai, por exemplo, ver que muita gente vai querer fazer isso, tal, mas quando a gente pensa que esse número é algo estratosférico, não é algo estratosférico, né? Não é um número tão grande assim quanto a gente imaginava frente à população global, tá certo? Bom, os países ricos são os países mais procurados pelos imigrantes, e é óbvio, né? São os países que têm uma melhor estrutura para receber pessoas, né? Principalmente no que tange a emprego, né? As pessoas vão sair dos lugares pobres do mundo, você vai ver por esse mapa que está sendo colocado aqui, tá? As pessoas vão sair dos países pobres e as pessoas vão em busca de países ricos, justamente buscando uma melhor condição de vida. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, são os países aí que as pessoas vão procurar de forma geral para buscarem a sua melhor qualidade de vida. Inclusive a própria Austrália, que está um pouco fora do eixo, mas que as pessoas vão buscar também, tá certo? Essas áreas são as que mais atraem. As áreas de maior saída são as áreas onde você tem algum tipo de problema. Em geral, problemas econômicos são os problemas que levam as pessoas a deixarem esses países. Então você vai ver o México, você vai ver o leste da Europa, você vai ver o continente africano, as pessoas deixando esses lugares e indo em busca de Estados Unidos, Espanha, Grã-Bretanha, enfim, né? Indo atrás dos chamados países ricos, tá certo? Com o fim do socialismo, esse fluxo migratório começou a aumentar, principalmente ali do leste europeu, que estava muito empobrecido, então as pessoas indo buscar uma melhor condição de vida, principalmente dentro da Alemanha. A Alemanha foi um dos países mais procurados e até hoje é um país muito procurado, tá certo? Só que isso gerou nesses países que estavam sendo procurados um novo sentimento, que é o da xenofobia. O que é xenofobia? Xenofobia é o ódio ao estrangeiro. Então, como estava chegando esse imigrante, e esse imigrante estava indo em busca de trabalho, e ele consegue esse trabalho, o morador local, o nativo desse país, ele acredita que o imigrante é nocivo, porque afinal de contas, esse imigrante tirou o meu trabalho. Então, em países como os Estados Unidos, isso vai ser batido de frente, o governo vai bater pesado para tentar evitar a entrada desses imigrantes e a questão de manter esses imigrantes lá, sendo que você vai ter que gastar com vários setores, né, para manter esses imigrantes lá dentro. Então o governo acha que não é vantajoso, é melhor gastar com a população que já mora ali, que já está ali, tá certo? Por isso que a gente vai ver, mundo afora, uma intolerância muito grande com os imigrantes. Essa intolerância, inclusive, que leva a violências extremas, inclusive com morte de imigrantes em determinadas regiões do mundo, até com a volta de grupos extremamente radicais contra esses imigrantes que estão chegando nesses países. Tudo bem, gente? Bom, então esse seria um dos pontos mais importantes. Uma outra coisa interessante sobre a imigração é que a maior parte do imigrante dos Estados Unidos é proveniente do México, tá certo? Nós, quando olhamos esse dado, é até fácil de entender, porque os Estados Unidos faz fronteira direta com o México, então é só pular a fronteira e entrar nos Estados Unidos, tá certo? Então nós estamos falando hoje de uma população de 40 milhões de hispânicos que chegam aos
Estados Unidos, tá certo? Buscando isso aí. E para terminar esse assunto, tá certo? Essa aqui é a fronteira dos Estados Unidos com o México, tá? Já foi construído cerca, hoje se fala na construção de um muro, inclusive o governo Trump, né, bateu muito em sua campanha para ser eleito presidente dos Estados Unidos, que ele iria construir um muro e iria evitar a entrada desses imigrantes, tá certo? Então eu acho que hoje o maior símbolo contra a imigração que nós temos no mundo é a questão da construção de muros que evitem essas passagens, e os Estados Unidos hoje é uma das referências nessa temática. Bom, a gente vai parando por aqui. Tudo bem, pessoal? Valeu, obrigado, a gente se vê na próxima.